Olá, é muito bom ter você aqui com a gente. Estamos iniciando mais uma edição do programa Análise Direta e hoje nós vamos tratar de um assunto das páginas policiais que chama muito a atenção da opinião pública sempre que aparece na mídia eletrônica ou então na imprensa escrita, que são os crimes passionais, né, de longa história na civilização humana, né. Os crimes passionais têm esse caráter de atrair porque começa de uma paixão, começa de um amor, um sentimento bonito e muitas vezes acaba desaguando nessa forma trágica, né, de um crime hediondo, muitas vezes, né, violento, que acaba traumatizando a sociedade como um todo, marcando essa sociedade como um todo. Hoje nós estamos aqui recebendo a visita de Lude Olivier, ela é psicoterapeuta, queria agradecer a ela também a presença, né? E nós vamos já começar inquirindo a senhora a respeito disso, porque justamente tem esse chamativo especial, né? Inclusive muito usado na dramaturgia, tudo, né? Sempre incentivando a criatividade de muitos autores, de novelas, né? Para colocar esse elemento do crime passional, né, em suas peças, que é sucesso garantido, parece, né? Infelizmente. Mas eu queria saber, assim, fundamentalmente, o que é o crime passional? Tá, na verdade o crime passional, teoricamente seria aquele crime cometido por paixão, né? Mas se a gente for analisar muito a fundo, existe até uma frase famosa que diz que quem ama não mata, né? Então não justifica muito essa coisa de paixão. E o crime passional, apesar dele ser definido assim como um crime de amor, um crime de paixão, na verdade ele é caracterizado justamente por não amor, né? Por um ciúme doentio, ou por uma incapacidade de lidar com frustração, no caso de ser abandonado, ou por possessividade, aquela coisa de, é meu, não vai ser de mais ninguém. Enfim, ele é caracterizado justamente por esses sentimentos, né, que nada tem a ver com amor ou paixão. E qual que é o perfil, né, assim, vamos dizer, dentro do estudo, né, da psicologia, da psiquiatria, né, que denota um criminoso passional, aquele que desde criança teve dificuldades em família, ou teve dificuldades para ser aceito em sociedade? Qual seria o perfil a partir já da estrutura, né, psicológica desse indivíduo? Se a gente for colocar como um perfil, né, existem algumas nuances de perfil que a gente pode definir. Por exemplo, aquela pessoa que é sempre aquela estourada, ela está sempre perdendo a paciência, ela não negocia, ela não tem diálogo, não tolera, né? É intolerante. Então é aquilo que eu falei de não lidar com frustração, às vezes por uma coisinha de nada ele já briga, já começa a discutir. Essa pessoa geralmente tem um perfil predisposto, né? E por incrível que pareça, aquela pessoa muito calma, muito tranquila, aquela que nunca briga também, ela também tem um perfil desequilibrado, né? Aquela pessoa que parece que está sempre tão bem que nada afeta. Que tem, né, uma passividade. Aquele passivo, aquele muito altruísta, aquele que vê sempre o lado do outro, de repente ele pode ter uma inversão aí e passar a ver só o lado dele e realmente se desequilibrar. Então são os dois extremos, né, que a gente poderia, se for para colocar um perfil, teria que ser assim, os dois extremos, ou aquele indivíduo muito agressivo, muito estourado, ou aquele que é muito calmo e que de repente pode também se desequilibrar. E o que a senhora poderia dizer, por exemplo, a respeito dos machistas, né, porque tem já desde jovem acho que se percebe, né, que tem a mulher como mulher objeto, também seria um perfil, né, que indicaria que no futuro ele possa descartar uma mulher dessa forma, um amor dessa forma, violento? Também pode ser. Eu geralmente digo que pode ser, né, a gente não pode generalizar e achar que todo mundo que tem esse perfil possa se tornar um criminoso. Mas pode sim, numa situação em que esteja atrapalhando a vida dele, provavelmente esse perfil vai se desequilibrar, né, e vai partir para uma coisa mais, para um crime, ou seja lá, o que for nesse sentido. Mas o pior mesmo é a pessoa, o homem que tem esse sentimento de posse da mulher, né, no momento de um ciúme muito grande, né?
aquele grande enciumado, né? Mas eu lido muito com isso, então eu não vejo muito assim como homens, né? As mulheres também têm um comportamento assim, né? Que geralmente se estipula o machista, né? Aquela coisa. Mas como eu lido com os dois lados, eu sei que tem muitas mulheres também que agem, às vezes, até pior do que os homens, né? Então é uma coisa assim não tem muito de separação de sexos, né? Eu acho que é mais o tipo de pensamento realmente, aquilo que eu falei, a educação que a pessoa tem, às vezes já vem de família, a mãe age assim, a filha também vai agir, ou o pai age assim, o filho também está vendo o pai fazer, então vai fazer também. Então tem todo esse processo, né, esse desequilíbrio, que, na verdade, não afeta só os homens, não, afeta as mulheres também, em grande parte. Mas o homem ainda ganha, parece, né? Que diante de tantos casos, né, de crimes passionais, a gente sempre verifica, né, uma gama maior de incidência no meio masculino agredindo o feminino. Né? Sim, a agressão física geralmente em maior parte é o homem, né? A mulher ela é mais psicológica, né? Ela tem um outro tipo de agressão. Mas não deixa de ser desequilibrada também. Né? E em que momento nós poderíamos dizer que começa, né, esse desequilíbrio que pode levar um indivíduo a querer encerrar aquela paixão dessa maneira, né, de colocar fim, né, num romance, né, de forma tão violenta? Também tem um detalhe que é importante a gente falar, que é uma linha muito tênue, né, entre paixão e desequilíbrio, amor e ódio, né? Na verdade, se a gente for analisar assim de uma forma mais simples, é o mesmo canal, né? Pela mesma forma que você se apaixona, você pode se decepcionar, e da mesma forma que você ama, você pode odiar, né? Então, partindo desse princípio, é muito simples da gente entender, né? Por isso que eu digo que qualquer pessoa, teoricamente, poderia cometer esse crime, desde que, obviamente, tivesse esse desequilíbrio, né? Que não se controle. Uma pessoa que não se controla pode chegar a isso. Então, se a gente for estipular qual é o momento, a gente pode dizer, por exemplo, uma decepção, né? Às vezes a pessoa tem uma inversão de sentimentos, ou seja, ela fez, sei lá, uma surpresa para o amado e ele não entendeu do jeito que ela queria que entendesse. Ela fez um jantar e ele não aceitou, não elogiou. Ou, eu estou dando um exemplo simples para a gente entender também como é simples esse processo, né? Ou também pode ser uma coisa maior, por exemplo, descobrir uma traição, ou descobrir alguma coisa que realmente desequilibre isso, né? Então, a gente atinge nessa linha qualquer tipo de decepção, tá? Ou pode ser aquela decepção diária, porque tem as pessoas que é aquilo que eu falei da pessoa muito quieta, tem pessoas que vão se decepcionando aos poucos, né? Então ela tem uma decepção hoje, ela não conta, aí ela vai engolindo e de repente ela explode, né? Então tem todos esses tipos de situações que podem desencadear, né? Mas o que fica muito claro para a gente é justamente essa linha muito tênue que existe entre amor e ódio, né? Uma coisa assim super fácil de inverter. E dentro desse pensamento, por exemplo, nós temos um indivíduo que já manteve vários casos amorosos, né? Nenhum deles, até então, havia se encerrado dessa forma, né? Com o pensamento de praticar um crime passional, né? Que é o que nós estamos discutindo. Aquele amor que ele teve foi confundido com outro tipo de sentimento? É amor realmente? O amor era maior, que a decepção também foi maior e levou ele a pensar uma besteira tão grande, praticar uma besteira tão grande? Não, como eu disse, esse sentimento não é de amor, né? E tem um fator que a gente precisa dizer também, que quando a pessoa comete esse crime, na verdade, isso não é de uma forma generalizada, tá? Mas geralmente o que acontece é que ela não quer matar só a pessoa em si, né? O ex ou a ex. O que passa em alguns momentos pela cabeça dela, é matar aquela liberdade que o outro atingiu, né? Aquela felicidade que ele está sentindo enquanto ele está sofrendo tanto, né?
Então, o bárbaro disso tudo, né, pelo lado psicológico, é justamente isso, da gente entender o que passa pela cabeça da pessoa quando ela comete esse crime. Quer dizer, ela tem tanta necessidade que o outro sofra tanto quanto ela está sofrendo, que ela não pensa no que ela está fazendo. Então, na verdade, acaba cometendo um crime, vai sofrer muito mais, porque vai ser processado, vai ser preso, vai ter, enfim, vai terminar a carreira profissional, destrói 2 vidas, na verdade. Aliás, não só 2, né? Destrói as 2 famílias. Mas naquele momento ela não pensa nisso, ela pensa só que não é possível que ela esteja sofrendo tanto, né? Enquanto a outra está saindo com os amigos, está se divertindo, enfim, ela quer encerrar isso, né? E realmente, matando a outra pessoa, ela vai encerrar totalmente a vida social dela, mas ela não pensa que com isso ela está fazendo um mal muito maior para ela mesma, né? Porque o outro morreu, né? O outro encerrou. Aí ele é que vai, ou ela, no caso, vai continuar sofrendo a consequência, né? Aquele remorso que um dia vai vir. Dentro da família, existe também o crime passional praticado, por exemplo, por pais enciumados por filhos? É possível? Pode existir, mas aí também a gente já cai no incesto, né? E já é uma outra consequência da família, né? Um outro distúrbio. Eu costumo dizer que são os distúrbios familiares, né? Não seria bem passional, seria mais uma desestrutura familiar, mas existe sim, existem crimes. Existe também, né? Sim. É mais inconcebível, né? Do plano moral, né? Mas a sociedade hoje, né, mostra exemplifica dia a dia, né, tantos casos de imoralidade dentro da família, tantos casos que parece que estão desbancando essa instituição, né, social que é a família, né? Estão deplorando tanto a família, né? A família está muito desestruturada agredida em todos os sentidos, né? Acho que a necessidade de uma reformulação total na educação, enfim, se coloca muita culpa na escola, mas não se verifica o que está sendo feito na família também, né? E eu sempre digo que família de margarina também só tem na TV, então a gente tem que assumir os nossos distúrbios familiares para que a gente possa tratar, não é vergonha nenhuma tratar, né? Desde que a gente reconheça. Olá, já estamos de volta aqui com o programa Análise Direta, hoje falando de crime passional com a psicoterapeuta Lu de Olivier. E nós vamos dar sequência perguntando, esse é um mal mundial, né? No Brasil a gente vê muita coisa, mas no exterior podemos ter certeza que os índices são parecidos. Ah, sim, isso é em nível mundial, não tem nem o que discutir, né? É uma coisa de ser humano, realmente. Não existe um país onde a incidência é maior. Por exemplo, tem os países mais sanguíneos, né? Vamos dizer assim, o italiano é muito sanguíneo, né? Tem sangue quente. O italiano, né? Os latinos, né? De origem latina. Mas mesmo os orientais, asiáticos, é uma coisa que... Inclusive tem sociedades que são guiadas por parâmetros, né, de comportamento, de ética, de moral, né, mais rígidos, né? Como fazer para evitar isso, né? Há um ponto da relação, né, em que a mulher ou o homem percebe que está se criando ali um fiozinho de doença, de desvio de caráter, que pode eclodir numa agressão assim, fatal. É preciso ter, acima de tudo, muito diálogo, né? Isso em tudo o que a gente faz, não é só na família, não, mesmo no trabalho, na escola, onde a gente estiver, o ideal é que a gente tenha muito diálogo, porque o diálogo resolve tudo, né? A gente conversa e cada um coloca os seus pontos e as suas ideias, obviamente vai se chegar, pode até ter alguma discussão, mas não se chega à violência. Então, um ponto básico eu acho que o que pesa mais é a ausência de diálogo entre os casais, entre as famílias, né? Então, se não há muito diálogo, geralmente já começa um fator aí que vai desencadeando alguma aversão, né? Então, eu sempre digo, às vezes as pessoas falam, mas eu trabalho muito, eu não tenho tempo, mas não é preciso ter tempo, né? Por exemplo, não é possível que nem no domingo, por exemplo, a família não almoce junto, aproveita o almoço para conversar, como é que está sendo sua semana, o que você está achando, como é que você está, enfim, tem que ter esse diálogo, né? Inclusive de pais com filhos também, tem que ter essa união em família.
Se a pessoa percebeu, o parceiro é violento, já deu mostras disso enquanto estiveram juntos, né? Já não sente mais amor pela pessoa, vê que realmente o sentimento acabou, a família está por um fio, né? Vamos ter uma separação litigiosa pela frente, né? De brigas por posses disso, daquilo, dos bens e tudo, pela divisão, né? Pelo espólio do que sobrar, né? O que essa pessoa que tem, né, uma situação melhor, uma calma maior, uma visão diferente do companheiro ou da companheira, deve fazer para conduzir essa separação, para que não traga um trauma de violência, um trauma de agressividade, um clima tão terrível? Eu já sou mais realista. Eu acho que quando se chega num divórcio litigioso, uma separação litigiosa, já houve muita cena anterior, né? Então já deve ter aí um trauma grande. Mas nesse sentido do divórcio em si, é até mais fácil de lidar, porque geralmente vão com advogados, né? Então passa a se tratar com advogado. E eu acho que o fator principal é realmente jogar para o advogado resolver e não ter muito contato mais, porque você já chegou nesse ponto, não tem muito o que negociar, né? Não dá para se voltar em outros pontos anteriores. E eu sempre digo que no caso de divórcio em si, eu acho que tão importante quanto ter um bom advogado, acho que deveria ter um bom terapeuta também, né? Porque é um processo muito difícil para a família toda. E seria bem interessante se fosse, não obrigatório, mas se fosse padrão, né, se procurar também a terapia nesse sentido. Agora, o interessante também seria não deixar chegar nesse ponto, né? Que as pessoas geralmente vão até um ponto em que realmente não dá mais, e aí só negociando com o advogado mesmo, não tem mais jeito. Mas teria que verificar isso antes, né, disso acontecer. Porque uma explosão de ódio pode desandar tudo, né? Ah, sim. Então, eu sempre digo, a gente tem que caminhar de uma forma que a gente vá resolvendo, né, as situações, para não chegar num ponto de não conseguir mais conversar, né? Quando chega nesse ponto, realmente não tem pessoas que se ofendem até pelo sucesso, pela realização plena, né, do parceiro, né? Dele estar com um emprego melhor, ganhando mais, sustentando a casa. Até isso traz diferenças, né, emocionais profundas, né, no relacionamento. Isso não é só na família, não. Infelizmente também na família, mas dentro do próprio trabalho, às vezes existe, você tem um colega, um amigo, né, que prefere, teve até um teste que foi feito, justamente foi feita uma pergunta assim, o que eles prefeririam, né? Ganhar, por exemplo, vou citar porque eu não lembro o cifrão exato, mas, por exemplo, você prefere ganhar 80 mil e o seu amigo ganhar 100 mil, né? Ou você prefere ganhar, acho que era 100, não, você prefere ganhar 150 e o seu amigo ganhar 100, né? Ou vice-versa. E todo mundo escolheu o menor justamente porque não queria que o outro ganhasse a mais, alguma coisa assim. Então eu ainda ficava pensando, eu falei, mas gente, é muito melhor. Além do ciúme, tem essa inveja ainda que é monstruosa. Mas vai contra ele mesmo, porque ele prefere ganhar menos, só que ele vai ganhar um pouco mais do que o amigo. Quer dizer, ele vai desfrutar também, afinal. A competição é tão grande que ele chega nesse ponto, né? E, dentro de uma instituição, a renda é toda da casa. Não, e tanto faz quem vai ganhar mais, né, nessas alturas, mas o interessante é que ele prefere ganhar muito menos e o amigo também está ganhando menos. E com relação aos mecanismos de segurança que existem hoje, será que eles são suficientes para garantir, né, principalmente a vida da mulher, né, para preservar a vida da mulher? Porque agora nós temos em alguns locais, não é no Brasil inteiro, né, a presença das delegacias, né, voltadas para a mulher, especializadas na mulher, não é? Mas teve um caso recente, eu creio que em Minas ou Rio de Janeiro, do mecânico que trabalhava ao lado do salão de uma cabeleireira, que por muitas vezes ameaçou a segurança dela, porque ela não voltava para ele, e aí foi filmado, né, nas câmeras, né, de segurança do salão dela, onde ela trabalhava, ela sendo executada a tiros por ele. Né? Ela, por várias vezes, procurou a delegacia da mulher e prestou queixa.
que não é levado a sério uma denúncia como essa, né? De forma tão repetitiva? A mulher não é levada a sério? Então, né, é um fator estranho da gente estar falando, porque o que eu falei, eu não entendo de leis, né, eu não sou advogada, eu não saberia te dizer. Mas realmente pela sua experiência, é uma faca de dois gumes fazer essa denúncia, porque geralmente não acontece nada, né, e acaba deixando o indivíduo com mais raiva ainda, né? Então é complicado fazer esse tipo de denúncia. E não é só esse caso que você citou, não, tem vários casos, eu conheço casos que eu atendi, e casos também que a gente vê na mídia. É complicado quando a pessoa vai fazer uma denúncia, né? E não consegue esse respaldo. Então mas eu também mencionei esse fato porque me chama muito a atenção, a gente que lida com informação diariamente, né, a questão do quanto a mulher é agredida, né, e de quanto a agressão doméstica ainda se verifica. No Brasil, esses números são alarmantes, né? Quer dizer, a violência doméstica muitas vezes pode acabar em crime passional, não é verdade? É verdade. E esse caso da cabeleireira, eu acho que é um exemplo fatídico disso, né? A família, ela, ainda considerando o caso da família, ela tem os cabeças, pai e mãe, e os filhos. Numa situação de crime passional, não é? Os filhos sendo pequenos, né? O trauma nunca mais será desfeito, né? Esse é um fator complicado, né? Por quê? Se a criança é muito pequena, ou se ela presenciou o crime, obviamente ela vai precisar de muito mais assistência, né? Ou se a criança já tem uma certa idade, ela já entende, a gente pode dialogar de uma outra forma, mas de qualquer forma, essas crianças vão precisar de muita assistência, de terapia, e por muito tempo, não vai ser por pouco tempo, não. Principalmente quando elas percebem esse clima todo, né? E as pessoas às vezes não sabem lidar com isso também. Os próprios parentes acabam complicando, né? Acabam falando muito. E o ideal é que não se fale muito com a criança, simplesmente se explique de uma forma simples, né? Do entendimento dela, e que encaminhe para uma terapia, porque certamente elas vão precisar por muito tempo serem atendidas. É lamentável, né? O estrago que isso pode fazer no emocional, no psicológico de uma criança, né? Ah, sim. E como os pais são modelo, os pais são estereótipos, né? Os pais são aqueles que realmente deveriam dar bom exemplo, que deveriam, né? Exemplo moral, exemplo de vida, né? Exemplo de cidadania, tudo. Eles descambam dessa forma, fica impraticável, né? Pensar que no futuro essas crianças não precisem realmente de serem amparadas, né? Psicologicamente. Sim, né? sim. Inclusive eu sempre digo, por mais radical que seja, quando a pessoa já tem uma relação que é possessiva, submissa, que já tem essa predisposição para violência, para esse tipo de coisa, eu não aconselho que tenha filhos, tá? Eu sempre, quando eu posso opinar, eu já digo, não tenha filhos, porque a gente já sabe o desfecho, né? Mesmo que quem esteja vivendo não perceba, às vezes a pessoa está vivendo aquilo, está falando, não, a gente entre tapas e beijos, a gente vai levando, né? E, enfim, mas eu já aconselho que não tenha filhos, porque cedo ou tarde isso vai realmente chegar a um ponto em que não vai mais dar para sustentar. Eu queria saber da Lu, né, sobre a premeditação do crime, né? Esse é um crime realmente premeditado ou pode acontecer por acidente no momento de uma exaltação do casal, né? Então, pode até ser um momento de exaltação, um momento em que se descobriu uma traição, enfim, alguma coisa assim. Mas eu sempre digo que há sinais, né? Então a gente tem que ver também os sinais que são passados ao longo da relação, e aí acaba sendo meio premeditado, sim, porque eles vão insistindo, né? Teve uma briga hoje, uma discussão amanhã, aí tomou um tapa não sei em que dia, e isso vai sendo uma sequência. Então eu sempre digo, talvez eu seja até meio radical nesse sentido, mas quando a pessoa quando o casal já teve um atrito,
mais sério, mais grave, que teve algum tipo de agressão, para mim ali, se houver alguma insistência, já é uma premeditação, porque já se insistiu naquela situação, né? Já então foi não precisa ser caracterizado por um plano arquitetado para se acabar com o parceiro. Não, dificilmente, a não ser quando é o caso de abandono, aí realmente pode ter uma premeditação no sentido de arquitetar esse crime, né? Mas entre os casais também que não estão se entendendo e tem brigas constantes e muitas cenas de humilhação em público, geralmente tem, né, os casais submissos, possessivos, aquela coisa de encaixe, né, da possessão, da possessividade, aliás. Então, e nesse sentido, a premeditação, sim, né, de estar insistindo numa relação que não está dando certo, né? Já teve uma agressão, já teve brigas, já teve uma série de fatores que são os sinais que eu falei. Então, nesse momento, o ideal é que se converse e realmente se separe, né? Eu acho que quando já teve algum tipo de agressão, já não tem mais o que se... E Lu, uma questão que me chamou a atenção agora. O criminoso passional, ele pode repetir por mais vezes um crime dessa natureza? Vamos dizer, de forma geral, ele pode se tornar um serial killer, por exemplo? Ele pode ter dificuldades de relacionamento, dificuldade para amar, confundir um outro sentimento com amor, se ver decepcionado várias vezes em vários relacionamentos e matar de uma forma que ele ainda consiga se manter longe da justiça para praticar isso outras vezes? Dificilmente ele vai se tornar um serial killer, né? Existem fatores que diferenciam um de outro, né? O serial killer é um cidadão, uma pessoa que não tem nenhum sentimento, né, pelo que ele está fazendo, né? Também não dá para a gente aprofundar muito, é um assunto bem complexo, mas ele diferencia do crime passional, daquele que cometeu um crime passional, porque ele estava perdendo o objeto da paixão dele naquele momento, né? Agora, dificilmente uma pessoa que já cometeu esse crime, ela vá novamente repetir esse processo, porque o mínimo que vai acontecer, ou ela vai presa, ou se não for, se ela conseguir escapar, né, ela vai procurar algum tipo de tratamento, ou mesmo que ela não procure, vai ser forçada a isso, quer dizer, a própria sociedade vai fazer com que ela direcione de uma outra forma, né? E já no caso do serial killer, não, ele vai matando indefinidamente, ele não tem assim às vezes ele tem um processo de escolher a vítima, o tipo de vítima que ele quer, né? Mas não necessariamente que seja uma pessoa que ele tenha amado, tenha se apaixonado, ele não tem acho que não tem nem esse tempo, né, de programar uma paixão, ele vai matando simplesmente, já é outra coisa. E agora a questão da família, a família percebe que de uma vez ou outra, a mãe, por exemplo, percebe a filha que vem se alojar em casa, na casa dela, né, depois de casada e tudo, tem marcas de agressão, tudo. Como é que a família deve se comportar? Esconder, preservar de alguma outra forma, afastar do marido, afastar da esposa? Se já percebeu, né, que tem esse perfil de agressividade, que essas ocorrências estão se repetindo? Como é que a família pode interferir de uma maneira positiva? A família pode interferir no sentido de tentar um diálogo, né? De preferência não com o casal junto, porque não funciona, mas, por exemplo, a mãe percebeu que a filha está com algumas marcas, tomou alguma surra, alguma coisa assim. Ela pode e deve conversar, né, com a filha, tentar entender o que está acontecendo, tentar aconselhar, mas também tem aquele limite, né? Tem algumas pessoas que não querem interferência, então aí depende muito de cada caso, né? Então perceber até que ponto ela pode dialogar com essa filha e conversar. Se houver receptividade, ou seja, se a filha aceitar o conselho da mãe, aí já é um caminho interessante de se seguir, porque aí ela vai poder aconselhar melhor a filha, podem procurar inclusive uma terapia, enfim, pode até salvar essa relação, né? Agora, existem casos que são até meio patológicos, que é justamente o que eu já comentei, de pessoas que vão ficando, né? Elas parece que gostam daquele sistema de relação que se desenvolveu.
Então, nesse caso específico, talvez a própria filha já não queira o diálogo, né? Ou no caso do filho, existem casos também de inversão, né, dos homens que são agredidos, também tem isso. Então, aí depende muito da receptividade que exista, né, nesse primeiro diálogo. Se houver receptividade, obviamente a família pode e deve interferir. Agora, se não houver, aí já é uma coisa de deixar realmente o casal tentar, né, para se acharem eles mesmos, se perceberem. Na sua opinião, é possível reverter esse desejo de eliminação, né, do companheiro, da companheira, né, por parte daquele que está ofendido? Porque depois que decidiu, ele consegue voltar ainda à sua consciência, retomar a razão e ver que realmente isso não é solução para o... Teoricamente seria possível, mas na maioria das vezes isso não acontece, porque a pessoa, quando ela começa a premeditar isso, ela já está num grau assim de desequilíbrio total. Então, ela dificilmente ela vai questionar e vai voltar na sua decisão, né? O que eu estou falando é uma briguinha simples, a primeira briga do casal, né? Quando ainda foi só uma discussão, deu um tapa, alguma coisa assim, ainda dá para a gente reverter, conversar e tentar. Eu não acho ideal, né? Eu não faria isso, mas eu aconselho bem aquilo, né? Faço o que eu digo, não o que eu faço. Eu aconselho que se tenha um diálogo e que se tente pelo menos mais uma vez. Agora, no caso, se premeditar um crime, aí dificilmente a pessoa que premeditou vai voltar vai voltar atrás, não tem como, né? Ela já... Existiu agora há pouco tempo também outro fato muito triste, que também chocou bastante, que foi de um pescador no Nordeste, né, brasileiro, dele manter relações, né, incestuosas com a filha, e com essa filha ele chegou a ter 7 crianças, 7 filhos, né? Quer dizer, ele é pai e avô das crianças, teve filho também com a filha mais velha. Existe o que aí existe o incesto, existe uma doença psicológica, né, fatalmente, né? Mas se essa pessoa, essa mulher, viesse casar, ele vai ter ciúmes do genro, ele vai querer acabar com essa família também? Seria um crime passional também, familiar? Seria, se a gente for analisar o esquema todo, essa família toda é doente, né? Não dá para se falar que seja um só, porque existem casos, inclusive, de crianças muito pequenas que começam que os pais começam a fazer algum tipo de intervenção, né? E no final isso se torna realmente uma patologia familiar, né? Se torna um distúrbio familiar. Aí como é que a gente vai lidar com isso? Não tem como, por exemplo, a gente dizer que essa moça vai casar, porque ela já está tão envolvida também que dificilmente ela vai conseguir sair, né, desse sistema. E se sair, pode realmente haver uma revolta do pai, né? Eu digo pai porque a gente sempre fala, né? Isso que eu estou falando é uma coisa meio machista. Mas existem casos de mães também que têm casos incestuosos com os filhos, né? Então, o envolvido, o adulto envolvido, né, nesse incesto, pode realmente se revoltar, né, e causar um dano maior e realmente cometer algum crime. Então, aí já é uma família toda que é desestruturada que a gente precisa trabalhar com todos os familiares. Eu trouxe aqui para a gente alguns livros da autoria dela, né? Tem esse aqui, que é o Distúrbios Familiares. Vamos pedir para mostrar aqui direitinho na câmera. Distúrbios Familiares. Você estava dizendo que esse livro aqui é o que tem a ver com essa questão que nós estamos tratando hoje, né? Ele fala de casamento, divórcio, traições. E tem esse outro aqui, que é o Distúrbios de Aprendizagem e Comportamento. Esse aqui já sai um pouco desse plano. Ele também fala desses tipos de distúrbios, de compulsão, por exemplo, de toque, mas como se fosse um dicionário. Ele tem uma linguagem bem simples e tem todos os sintomas, os tratamentos dos distúrbios de aprendizagem e comportamento. E esse aqui, o pequenininho, já é para deixar essa questão de agressividade em casa de lado, né? Já é uma terapia para que as pessoas
se desprendam dessa agressividade, né? E tenham uma vida tranquila. Ele ensina... em família, nos relacionamentos, né, saudáveis. Ele ensina tanto musicoterapia, arteterapia, psicopedagogia, tem inclusive planos de aula para professores. E tem um estudo muito legal que foi feito de arteterapia em hospitais psiquiátricos também, né? Interessante. Apesar dele ser pequenininho assim, ele tem muito conteúdo. De um efeito bombástico. Tá ok, então. Queremos agradecer aqui a produção, né, pela presença da Lúlia Olivier, essa psicoterapeuta maravilhosa que esteve conversando com a gente a respeito de crime passional na edição de hoje do Análise Direta. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Esperamos poder contar com você em outras oportunidades. Sim.